Assim como a maioria das mulheres, eu sempre gostei de chocolates, de flores e de poemas. Sempre amei. E além de gostar de receber poemas, eu gostava de escrever. E por volta dos 15 anos, eu já tinha escrito tantos poemas, que dava para publicar um livro. Meus professores de redação, de literatura, de português, eles me adoravam, porque eu estava sempre compartilhando com eles os meus escritos. Alguns desses meus poemas viraram música entre os meus colegas que gostavam de formar banda e era tudo motivo de muita alegria. Ou seja, eu sei que eu tenho um poema até que nunca foi publicado, mas que foi espalhado por aí. Mas depois, adulta, eu mesma cheguei a participar em algumas coletâneas com outros autores e acabo tendo participação em dois livros com poemas e também, muito em breve, vai sair um outro sobre Brasília, no qual eu participo. Mas para mim, mais do que publicar, para mim, escrever os poemas é uma forma de expressão individual. É onde eu me expresso. Algo que eu admiro muito também e que a gente percebe por aí, que tem um monte de gente que escreve vários poemas, mas nem se considera poeta, que não está interessado se vai publicar, se não vai publicar. Às vezes tem um baú com um monte de poemas dentro, escritos, mas que é simplesmente uma forma de se expressar, vai junto com um cartão de aniversário, vai junto com um bilhete. Tem gente espalhando poesia, tem gente que divulga os poemas nas mídias sociais, a cada dia, um poema por dia, e acaba lançando essa energia boa por aí afora, né? Porque o poema é uma forma de expressão tão importante e às vezes tão forte que ele vem assim e você quando vê já fez. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida do meu segundo filho, os poemas vinham na minha cabeça assim, parecia que eu estava poetizando o tempo inteiro. A minha vida se encheu de poesia na minha segunda gestação, que foi uma gestação de certa forma mais tranquila que a primeira a gente tem um monte de ansiedade, mas nessa segunda gestação eu ficava poetizando e às vezes publicava fotos com as minhas poesias juntos pelas mídias sociais, porque era um momento muito mágico para mim. E eu noto que nós, né, quando falamos sobre poesia, a gente está muito ligado também à nossa cultura. O que é a cultura do nosso país? Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos valores? Como que isso reflete a nossa própria identidade? Independente, às vezes, da região onde um poeta mora ou outro poeta mora, vários passam por questões muito similares na política, na economia, no lado social, nas questões ligadas à percepção de gênero. Então, acaba que isso tudo reflete uma cultura de um país. E quando você vai ler um poema de um outro país, você percebe também essas diferenças que acontecem entre os poemas que são gerados por poetas brasileiros, pelos ingleses, aqui no caso pelos jamaicanos. Eu noto que a gente tem no Brasil um jeito bonito de escrever, onde romantiza o exílio, onde romantiza a dor, onde romantiza o sofrimento, a doença, o luto. A gente coloca, se expressa de uma forma muito linda. E às vezes a gente até fala sobre a poesia da vida como uma forma de viver, como um estilo de viver. Já aqui, por exemplo, na Jamaica, os poetas escrevem com uma forma de ativismo social também, para reivindicar certas coisas. Colocam sobre os problemas de violência nas ruas e é uma poesia muito crítica. Tem um lado social muito forte dentro da poesia. Não é que a gente não tenha no Brasil, tem um pouco, mas aqui é um traço mais forte da poesia jamaicana. E assim a gente vai conhecendo o país vai conhecendo as culturas por meio desses poemas maravilhosos. E quando eu falo que eu noto uma semelhança muito grande entre poesia e coaching transcultural, é exatamente por isso, porque quando falar do coaching transcultural, você estuda cultura, você estuda valores, você precisa puxar a identidade daquela pessoa, você precisa entender como que ela vai a Adriana, como que é a Adriana no Brasil? Ela é diferente da Adriana na Jamaica, ela é diferente da Adriana na Inglaterra, é diferente da Adriana na Espanha. Como sou eu atravessando culturas?
Então, traz muito forte esse impacto. E como que é a poesia nessa cultura, naquela cultura, como que ela atravessa o mundo, como que ela é lida, como eu leio a poesia jamaicana, como o outro lê a nossa poesia. E ela fala muito de identidade, ela vem forte, né? As nossas crenças, os nossos valores. Então, eu acho que isso nos conecta muito. Então, o coaching transcultural traz um pouco disso, enquanto que a poesia também. Eu, inclusive, quando faço as minhas dinâmicas de coaching ou em treinamentos, eu já fiz, né, de espalhar a poesia e deixar cada um ler, escolher aquela com a qual ela se conecta, porque às vezes a pessoa não é capaz de escrever, mas ela é capaz de ler naquelas palavras do outro poeta e se sentir como se aquela poesia tivesse sido escrita por ele. E ele consegue falar assim, nossa, essa é a expressão do meu ser. Então acaba que você não é capaz de escrever, mas se você pega um poeta ou uma poesia específica, ela pode estar ali dizendo por você. E aí quando você entrega para o outro, você se revela para ele, e ele consegue perceber melhor a sua identidade. Então acaba sendo um meio também para mim dentro do meu trabalho, uma ferramenta de conhecer o outro. E assim eu vou conseguindo exprimir e entender cada vez mais. O fato também de eu ser uma pessoa sensível, né, ligada ao mundo das artes, que sempre gostei de poesia, de pintura, de teatro, isso me ajuda também a captar a emoção do outro, me ajuda a perceber o que ele está sentindo, o que está dentro da alma dele, aí um pouco mais e mais fundo, o que eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença. A poesia, ela é tão rica e tão importante que há estudos que dizem que ela existe antes até mesmo da escrita. Então, desses primeiros símbolos, antigas civilizações já faziam poesia. A poesia ultrapassa séculos, né? Ultrapassa de história. Antes de Cristo já existia poesia. Então, não há como desassociar a poesia da história, das artes e da vida em si, né? Da problemática de vida em si, já que a gente segue fazendo isso sendo um poeta conhecido, reconhecido ou desconhecido, né? Com as nossas poesias guardadas debaixo do colchão. Então, eu acho que isso faz muita diferença no ser. E agora eu vou também aproveitar nesse embalo para declamar um poema brasileiro, um poema da minha autoria e um jamaicano. E vamos ver como é que você percebe essas diferenças e similaridades culturais. Quando eu era criança, um dos meus poemas favoritos era de um poeta carioca e que também cantava lindamente, Vinícius de Moraes. É difícil você encontrar um brasileiro que não saiba quem é Vinícius de Moraes. E eu vou declamar para você o soneto da fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja eterno, posto que é chama, mas infinito enquanto dure. Não é bonito? Não realmente encanta? E agora eu vou declamar o meu poema, que foi publicado numa antologia poética da editora Cogito, junto com outros autores incríveis, que fala sobre a angústia de quem vive longe de casa. Eu escrevi esse poema em um local tradicional de Brasília, que eu gostava muito de frequentar, que tem a ver com cultura, porque eu nasci em Goiânia, morava em Brasília, mas sempre fui apaixonada por pamonha. Então eu ia lá para comer uma pamonha de queijo, debaixo de uma árvore. E numa dessas vezes que eu estava ali esperando dar o horário de pegar meu filhinho na escola, foi ali que eu escrevi esse poema que eu vou declamar para vocês no Pamonhão Calu, que infelizmente não conseguiu resistir à crise do coronavírus e fechou.
Mas vamos lá, né? O meu poema está aqui, nesse livro. É o terceiro. É o terceiro. Então vamos lá. As nossas origens nem sempre são lembradas. Também não são esquecidas. Permanecem latentes. Cheiros, sabores, sons, cores, vivos, mortos, verdadeiros em nós. Ainda que não sejam palpáveis, concretos, eternizam-se em nossos gestos, estão presentes em nossas escolhas. A forma se repete, a atitude se repete, a vida se repete. De tão repetida, cansa. Precisa viver de novo, precisa achar-se diferente. Melhor é encontrar-se, juntar os cacos, costurar os remendos, estar completo. Acho que ela fala muito de quem está aí vivendo no exterior, tentando lidar com a saudade da terra natal, enquanto também cria sua nova identidade cultural. Então, eu vou declamar aqui o poema da maravilhosa Louise Bennett, que foi uma poeta jamaicana que queria enfatizar o patuá, que é essa língua única deles, maravilhosa. Aqui todo mundo fala inglês, mas eles queriam enfatizar, né, a terra do jerk, a terra deles. Então, aqui eu declamo um poema jamaicano usando, né, as expressões em patuá. É bem emocionante. E peço desculpa aos jamaicanos se eu estiver errando na pronúncia, mas eu queria expressar a cultura de vocês aqui. Then boy Dodger Miss Matty, and I mock her and tease. Then I kill themself with laughma, and I call her bun and cheese. Then she from God Friday morning, her jawbone no get no ease. Morning, noon, and night and bedtime, she was in bun and cheese. For breakfast, lunch, and dinner, she got so bun and cheese. She can eat go a church, moving pictures if you please. She no count selfish and aki, cut her eye pon rice and peas. Hear her me put pot pon fire, when me got me bun and cheese. Easter time, wine come and go ya, days and moments fly like rays. But as long as met live then, boy, wine call her bun and cheese. Então você deve ter notado que nesse poema cheio de energia fala sobre bun and cheese, que é o prato famoso na Páscoa aqui. Enquanto a gente gosta de compartilhar chocolate, bun and cheese é o prato deles. E nesse poema ela fala de outros pratos. Ackee and saltfish é um prato que é um bacalhau com uma fruta típica daqui chamada ackee. E ela fala de rice and peas, que é o arroz com feijão deles, que ele é um prato que já vem misturado. Muito, muito gostoso, e normalmente eles comem com frango, etc. Então, ela traz nesse poema muito melódico, com muita musicalidade. Inclusive, quando ela declamava, ela gostava de brincar com o público, fazendo eles repetirem bun and cheese, bun and cheese. E no final estava todo mundo gargalhando, assim, não dá para imitar a energia, o contagiante que ela tinha. Então, uma perda que não está mais entre nós, uma pessoa maravilhosa. Então, eu quis, né, propositadamente me contradizer um pouco, porque eu falei que eles trabalham mais na poesia com um certo ativismo, inclusive social, mas aí você pode dizer, esse poema é um pouco atípico, mas não, porque ela vem fortalecer a ideia da Jamaica como povo, como cultura, se diferenciando de outros lugares, mostrando a força do próprio jamaicano, fortalecendo o jamaicano, mas de uma maneira muito divertida que eu queria mostrar que existe. Eu declamei um outro poema essa semana também, tá aí no meu Instagram, vocês podem assistir e então não vai faltar oportunidade para vocês conhecerem mais e mais.
sobre a Jamaica. E foi por isso que eu quis tanto mostrar para vocês, né, o que a poesia tem em comum com um coaching transcultural que tenta construir essas pontes, porque assim a gente consegue entender mais fortemente o que é a identidade de um povo, como ela conversa com quem a gente é, o quanto isso vem marcando a nossa vida. Então, cada um desses poemas que eu trouxe para vocês era para exemplificar essa particularidade e essa similaridade entre esse trabalho que eu faço de coaching transcultural, ajudando as pessoas a conseguirem perceber suas crenças, seus valores, a poesia que há dentro dela, a identidade que há dentro dela e por que ela é diferente de uma outra pessoa, por que um poeta é diferente de outro, por que um indivíduo é diferente de outro e trazer a força de cada um juntamente com as suas raízes, com as suas origens, para que ela possa viver de uma forma bem profunda. Foi um prazer estar aqui com você e até os próximos vídeos ou até os próximos saraus culturais. Muito obrigada!